Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. É uma alegria, é uma satisfação poder estar participando do workshop de agricultura de precisão promovido pela TecGraph. Nessa manhã, iremos apresentar um pouquinho do trabalho que desenvolvemos no âmbito do projeto Advanced Farm 360. Então, como já foi apresentado, eu sou o professor Luciano Pes, sou docente do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. E falando um pouquinho da minha trajetória na agricultura de precisão, no ano de 2004, quando ainda era aluno do curso de agronomia aqui da UFSM, eu integrei o projeto Aquários, coordenado pelo professor Telmo Amado, um dos principais projetos que existem em termos de agricultura de precisão no Brasil. E desde aquele ano, atuando no Aquários, posteriormente em 2009, no ingresso como docente do Colégio Politécnico da UFSM, começamos a desenvolver atividades de agricultura de precisão no colégio, atuando também no mestrado profissional em agricultura de precisão. Então, nós já temos uma trajetória aí de pelo menos 18 anos na área. E na questão do Colégio Politécnico, principalmente, nós entendemos, como a agricultura de precisão sendo uma atividade, uma área de conhecimento muito importante e que os produtores estão cada vez mais adotando essas tecnologias. Então, por isso é importante nós estarmos formando profissionais capacitados para atuar nessa área. Então, de início, falando um pouquinho do Colégio Politécnico, da unidade da UFSM que eu atuo, é importante destacar que o Colégio Politécnico, ele antigamente se chamava Colégio Agrícola de Santa Maria. Ele foi uma das primeiras unidades a serem criadas na época ainda da fundação da universidade. A universidade foi criada em 1960 e poucos anos depois foi criado o Colégio Agrícola. Então, nós temos aí praticamente 60 anos de história. Com o passar dos anos, o colégio deixou de ser apenas agrícola, ele diversificou as áreas do conhecimento na questão da oferta de cursos, e com isso, no ano de 2006, ocorreu a troca de nome para Colégio Politécnico. Mesmo assim, nós temos um histórico aí, como eu comentei, de praticamente 60 anos na formação de profissionais para atuar no setor primário da economia. Então, as nossas raízes, os nossos pilares estão fundamentados na questão da formação de profissionais para atuar na agricultura. Com a questão da diversificação, houve uma ampliação muito grande do número de vagas ofertadas em diversos cursos e diversos níveis de ensino, até que hoje, atualmente, nós temos 15 cursos de nível técnico sendo ofertados, 4 cursos tecnológicos, cursos superiores em tecnologia, e 2 cursos de pós-graduação. Na questão dos cursos técnicos, existe uma variedade de áreas que são atendidas na questão da formação de profissionais. Nós temos profissionais sendo formados em cursos da área da saúde, da área da gestão, da área da infraestrutura, da área das agrárias, e por aí vai. Então, por isso que hoje nós somos poli, Nós ofertamos, então, uma grande variedade de cursos, deixamos de ser apenas agrícola, mas sem nunca, esquecer e trazer essa informação de que as nossas raízes estão fundamentadas na formação de profissionais para a área agrícola. Então, na questão das ciências agrárias, nessa área de formação do Politécnico, nós temos o técnico em agropecuária, que antigamente se chamava técnico agrícola, então é um curso aí que tem 60 anos de história. Posteriormente, foi criado o técnico em agricultura, é um dos cursos mais recentes que estão sendo ofertados pelo colégio, é um curso noturno. Também temos a oferta do curso técnico em zootecnia, para a formação de profissionais, então, voltados para a área da produção animal. Temos o mestrado profissional em agricultura de precisão, que tem um histórico aí de 12 anos, foi criado em 2010.
muitos profissionais da iniciativa privada vieram realizar o mestrado conosco e tem sido uma experiência muito gratificante essa do mestrado profissional, devido à interação que existe entre a iniciativa privada e a instituição pública de ensino, na questão de troca de experiências, troca de informações. Então, tanto a iniciativa privada traz demandas para serem trabalhadas dentro da questão do mestrado, como o mestrado contribui para a solução desses problemas. Então, isso tem sido muito importante para a manutenção e para a consolidação desse mestrado profissional, de modo que hoje nós temos praticamente 100 dissertações já defendidas, um valor muito próximo a isso. E, atualmente, nós temos o curso técnico em agricultura de precisão, do qual sou coordenador. É o curso mais recente criado pelo colégio e que visa, né, a formação de profissionais para atuar na área da agricultura de precisão. É importantíssimo, é fundamental destacar que esse curso, diferente de outros cursos que normalmente são ofertados, a estruturação dele foi feita de maneira diferente. Nós fomos conversar com produtores rurais, com empresas prestadoras de serviço em agricultura de precisão, com empresas fabricantes de máquinas e implementos agrícolas e com revendas de máquinas e implementos agrícolas, para saber, para entender qual que era o profissional mais adequado e qual que é o perfil de profissional que é necessário para atender essas lacunas que hoje existem no mundo do trabalho quando se fala da área da agricultura de precisão. Então, a partir de todas essas informações que foram buscadas no mundo do trabalho, é que nós criamos um perfil profissional e que se criou a estrutura curricular deste curso. Portanto, é uma demanda que veio de fora para dentro da universidade. Então, é diferente a sua estruturação e a sua execução também. Esse curso técnico, ele tem aproximadamente 50% da sua carga horária destinada para aulas práticas. Aqui eu abro um parênteses, que o curso foi criado em 2019. A primeira turma ingressou em 2020 e teve apenas uma semana de aulas presenciais, pois logo na semana seguinte ao início das aulas, teve o início da questão da pandemia. Então, nós ficamos praticamente aí 2 anos com aulas remotas e não conseguimos colocar em prática tudo isso que foi estruturado. Porém, a partir desse ano, com o retorno das atividades presenciais, nós entendemos que vai ser possível realizar e executar o curso dessa maneira diferenciada, como eu havia comentado. E, além disso, um outro detalhe que é importantíssimo de ser destacado é que o curso tem parceria com diversas empresas do agro. Ou seja, as empresas estarão atuando, estarão participando do processo de formação desses alunos. Então, dessa forma, nós temos o entendimento que os alunos já terão uma formação muito próxima daquilo que é exigido pelo mundo do trabalho. Então, por isso, o curso técnico em agricultura de precisão, o curso mais recente que nós temos no Colégio Politécnico, contribui muito e vai contribuir cada vez mais para suprir essas demandas que hoje existem, né, na área. Além disso, nós temos o curso técnico em geoprocessamento, o tecnólogo em geoprocessamento e a especialização em geomática, que também, esses 3 cursos, têm relação com a agricultura de precisão. Por isso que eu reforço aquela ideia de que o Colégio Politécnico tem o entendimento de que é fundamental a agricultura de precisão dentro do contexto do agronegócio brasileiro. E temos contribuído muito para a formação de profissionais para atuar nessa área nos diferentes cursos e níveis de formação, né, que são disponibilizados. É importante destacar
que a sede do Colégio Politécnico fica dentro do campus da UFSM, em Santa Maria. Então, toda a estrutura com salas de aula, laboratórios, estão dentro do campus sede. Porém, o Colégio Politécnico possui uma área agrícola de 180 hectares, que está aqui delimitada por essa linha branca, como vocês podem visualizar. Essa área agrícola fica a apenas 2 quilômetros da sede do Colégio Politécnico, e isso é fundamental para o desenvolvimento das aulas práticas, de todos os cursos que têm relação com a área agrícola. Então, além disso, nós buscamos, dentro dessa área agrícola, uma diversificação muito grande de explorações. Como, por exemplo, os talhões que estão em verde, como vocês podem visualizar, eles são destinados para a produção de culturas de grãos. Nós trabalhamos principalmente com a cultura da soja, com a cultura do arroz irrigado e com a cultura do milho no verão. E no inverno, nós trabalhamos principalmente com a cultura do trigo e com plantas de cobertura do solo, sejam elas de maneira solteiras, como aveia preta, ervilhaca, nabo forrageiro, e muito na questão das misturas de plantas de cobertura, ou os chamados mix de plantas de cobertura, que aí, através de trabalhos de pesquisa, nós temos observado que tem apresentado uma série de resultados muito bons, muito bons. Além disso, nós temos esses talhões aqui, que são todos eles destinados para a produção de pastagens. Nós temos 2 setores também nessa área agrícola, um de bovinocultura de corte e outro de ovinocultura, que fazem uso dessas áreas. Então, temos pastagens perenes e pastagens anuais. Além disso, nessa área em amarelo, nós temos um projeto de integração lavoura, pecuária e floresta, com linhas plantadas de eucalipto. As entrelinhas atualmente estão sendo usadas como pastagens para a pecuária de corte, e a partir desse ano ou do ano que vem iremos utilizar com culturas anuais em rotação com a pastagem. Então, dessa forma, teremos, né, um sistema estruturado de integração lavoura, pecuária e floresta. Essa área em azul é um pomar de oliveiras. Aqui nessa pequena área, nós temos um povoamento de erva mate, que é muito consumida aqui no Rio Grande do Sul, no chimarrão. Temos nessas áreas pequenas aqui da entrada da área, povoamentos com nogueira pecã, e também um talhão com produção de plantas voltadas, né, para a produção de biocombustível, sejam eles etanol ou biodiesel. Então, é uma área piloto para estudar a viabilidade técnica e econômica de produção dessas culturas. Então, já foi trabalhado com canola, já foi trabalhado com sorgo granífero, entre outras plantas. Então, a partir disso, né, essas áreas em vermelho aqui também é importante destacar que são áreas de preservação, né, ou de reserva legal. E como eu ia comentar e destacar novamente nessa questão da diversificação, né? Então, nós trabalhamos aí com uma série de culturas e uma série de sistemas de produção dentro dessa área agrícola. Então, dentro dos 180 hectares, estava comentando com vocês antes, de culturas anuais são 70 hectares, mais ou menos, sendo 10 hectares irrigados por pivô central. Então, temos também trabalhos voltados para a questão da irrigação. Em relação à pastagem, são 65 hectares, tanto pastagens perenes como pastagens anuais, destinados para a criação de bovinos e ovinos. Temos as culturas perenes, em torno de 5 hectares, que vão desde citros, nogueira, oliveira, eucalipto e erva mate. E as áreas de preservação e reserva legal compreendem aproximadamente 40 hectares. Na questão da diversificação das culturas, né, como eu havia comentado também anteriormente,
Trabalhamos muito com a soja. A nossa região aqui, tradicionalmente, ela tinha muito campo nativo para a pecuária extensiva, e nos últimos anos se observou a questão da conversão, né, dessas áreas de campo nativo para a produção de soja, e hoje dá para se dizer que é uma das principais culturas agrícolas também na nossa região. Trabalhamos com milho, né, arroz irrigado, que é um sistema de produção um pouco diferente dos demais, já que o arroz irrigado ele trabalha em solo saturado, né? Então é um sistema de irrigação por inundação, e além disso, acima da superfície do solo, fica uma lâmina de água de aproximadamente 5 centímetros. Então é um sistema diferente, mas que aqui para a nossa região é muito representativo, principalmente para as chamadas áreas baixas, ou chamadas também de várzea. Já trabalhamos com arroz de sequeiro, até para fazer um comparativo na questão de viabilidade técnica e econômica de produzir, e fazer um comparativo também na questão da qualidade de grãos com arroz irrigado. O trigo, que tradicionalmente era cultivado na metade norte do Rio Grande do Sul, hoje se observa muito a entrada do trigo para a metade sul, e estamos visualizando também aí nas últimas semanas a valorização muito forte desse produto, motivado, né, pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Além disso, também trabalhamos com centeio e aveia, mas mais voltado para a produção de sementes para ser utilizados como plantas de cobertura. Na questão de plantas de cobertura do solo, então, como eu comentei com vocês, trabalhamos de maneira separada as culturas, ou também na forma de mix, onde a gente observa, né, que as misturas é o que tem dado o melhor resultado. Aí, entrando na questão da agricultura de precisão, é importante destacar, né, que as lavouras elas já vêm sendo manejadas desde o ano de 2010, com técnicas da agricultura de precisão. Nesse ano, né, 2010, nós adquirimos um kit de sensor de produtividade, sensor de umidade e GPS, e instalamos na colhedora que existia no colégio e existe até hoje. Então, desde 2010, nós temos realizado a coleta de dados de produtividade dos 70 hectares que são destinados, né, para a produção de grãos das nossas lavouras. Então, até os dias atuais, já que nós não começamos ainda a colheita da safra de verão desse ano, nós já temos um histórico aí de 11 anos de mapas de produtividade. Então, considerando que tem safra de verão e tem safra de inverno, nós já temos um banco de dados aí de 22 colheitas de culturas de grãos. Então, é um banco de dados muito robusto, muito importante, principalmente para a questão da delimitação de zonas de manejo, né, que é uma das técnicas aí da agricultura de precisão muito importantes de serem utilizadas. Além disso, nós fazemos adubação do solo com taxa variada, ou em taxa variada. Desde 2010, a cada 3 anos, nós realizamos uma coleta da área total de solo, né? Amostragem de solo na área total, nos 70 hectares, e utilizamos o grid de amostragem de 1 ponto por hectare. Então, nós temos aí um acompanhamento da evolução dos níveis de fertilidade do solo, e quando é necessário fazer intervenções de correção, seja através da aplicação de fertilizantes ou através da aplicação de corretivos, como o calcário, nós realizamos de maneira utilizando a taxa variada de insumos, distribuição variada, entre outras ações. Então, nessa área, por exemplo, nós também atualmente realizamos o monitoramento dela com drone. Temos uma câmera Red Edge MX, e durante o ciclo de desenvolvimento nós acompanhamos, então, com imagens de drones, o desenvolvimento dessas culturas. Além disso, utilizamos plataformas digitais, como o FieldView, por exemplo, para também, através do DNDVI, fazer o acompanhamento do desenvolvimento das lavouras. E existem aí uma série de outras ações que, devido ao tempo, né, ser limitado, nós não conseguimos aí citar todas elas nesse momento. Então, considerando todo esse
histórico, né, e toda essa relação que o Colégio Politécnico apresenta com a agricultura de precisão, é que nós criamos o projeto Advanced Farm 360. É um projeto aí que tem já 2 anos de existência, e ele tem como objetivo potencializar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação na área da agricultura de precisão, agricultura digital. O símbolo dele remete à questão de ciclo, né? Então, nós temos o entendimento que a agricultura de precisão é um ciclo, assim como as culturas também apresentam um ciclo de desenvolvimento. E hoje, nós temos a possibilidade, através de parcerias com diversas empresas, de realizar o ciclo completo da agricultura de precisão e utilizar praticamente todas as tecnologias que existem disponíveis em termos de agricultura de precisão no Brasil. Então, a partir desse projeto do Advanced Farm, nós, utilizando toda a nossa expertise em agricultura de precisão, começamos a conversar com empresas prestadoras de serviço, empresas fabricantes de máquinas e implementos agrícolas, bem como revendas de máquinas e implementos, para estabelecer parcerias, que era aquilo que eu tinha comentado antes, lá quando falei do técnico em agricultura de precisão, das parcerias para nós termos a formação de profissionais que estejam em sintonia com o mundo do trabalho. Então, atualmente, nós temos parcerias com mais de 20 empresas do agro, sejam elas que têm relação com máquinas agrícolas, sejam elas tendo a questão das plataformas digitais, né, como principal uso, questão de empresas que têm relação com bioinsumos, que eu vou comentar com vocês depois, que uma das principais linhas de trabalho do Advanced Farm é a produção agropecuária sustentável, então nós temos muito trabalho relacionado com bioinsumos, empresas de fertilizantes, empresas de sementes e empresas com soluções tecnológicas da agricultura. Então, uma das empresas, né, que é parceira do projeto é a Tecgraf, que muito me honra estar fazendo parte desse evento aí hoje, a convite dela. Faz 2 anos, então, que nós trabalhamos com a Tecgraf, fazendo áreas piloto, né, para desenho e execução de linhas de semeadura de culturas de grãos, e que pretendemos ampliar para 100% das nossas áreas a utilização, né, do AgroCAD para esse desenho de linhas de plantio. Pretendemos também, através do apoio do AgroCAD, realizar planejamento de tráfego controlado nas áreas e, se for possível, também a questão de planejar linhas, né, de pulverização para buscar implantar sistema com 0 amassamento de plantas. Então, é o futuro aí que nós estamos trabalhando junto com a Tecgraf. Temos parceria com a GCO, então, principalmente na marca, né, Massey Ferguson, com a solução integrada Verdes Vales, que é a concessionária John Deere aqui para o nosso município. A Vence Tudo, na parte de semeadora, principalmente. A Stara, muito forte na questão de equipamentos com agricultura de precisão, então temos diversos trabalhos com a empresa. A KS Pulverizadores, com sistemas de estabilização de barra de pulverizadores. A Mara Laser, com equipamentos de nivelamento de solo e suavização. A Oreo, com equipamento para a inoculação de bioinsumos, né, no sulco de semeadura. As plataformas digitais, FieldView, principalmente para monitoramento, e a partir desse ano nós vamos colocar o FieldView em todas as nossas máquinas agrícolas, para integrar tudo numa única plataforma digital. A Inseres, atualmente nós trabalhamos com a Inseres na questão dos mapas de colheita, né? Então, todo aquele banco de dados de produtividade, nós alocamos ele na Inseres,
E, além disso, os mapas também de fertilidade do solo, das coletas que já realizamos, estão todos lá. E, através dessa plataforma digital, nós também fazemos a geração das zonas de produtividade, as zonas de manejo. Então, muito importante essa parceria. E uma das parcerias mais recentes é com a IAR, na questão da plataforma AtFarm, para a aplicação, né, recomendação de fertilizantes nitrogenados a taxa variada. Aí, como eu comentei antes com vocês, a questão dos bioinsumos, né? Então, nós temos aí uma das principais linhas de trabalho nosso, começando pela Solo Bio, que nesse ano, em parceria com essa empresa, nós instalamos uma biofábrica na nossa área agrícola e estamos produzindo, né, insumos biológicos dessa biofábrica on-farm. Então, além de atender as nossas culturas de grãos, que é o principal objetivo, digamos assim, do Advanced Farm, ele atende, essa biofábrica acaba atendendo outros setores do colégio, como, por exemplo, o setor de hortaliças, né, de odoricultura, o setor de fruticultura, entre outros. Aí também temos parceria com empresas que trabalham com os bioinsumos, né, com os biológicos já formulados, como a Lalem, a Biotrop, a Bionat e a Rizobacter. Com fertilizantes, então, temos a TMF e a IA. Nas sementes, parceria muito forte com a Raix, que trabalha com a questão dos mix de plantas de cobertura, né? Então, já temos aí praticamente 3 anos de atividades com a Raix, trabalhando com rotação de culturas e com excelentes resultados. A Agroceres, que tem realizado, já é o segundo ano que realizou com nós a avaliação de desempenho de híbridos de milho, tanto em ambiente irrigado como ambiente de sequeiro. A Biotrigo, fundamental na questão da expansão do trigo, né, para a nossa região, então nós comentamos muito isso. E a Smart Agri, que tem trabalhado conosco na questão de coletores de esporos de ferrugem, principalmente. Então, boa parte da tomada de decisão da aplicação de fungicidas nessa área agrícola é feito através do monitoramento de presença ou não de esporos de ferrugem na área e com apoio, né, do equipamento da Smart Agri. Além das parcerias com a iniciativa privada, nós temos uma série de parcerias institucionais, como a equipe Field Crops, com o professor Alencar e o professor Nereu Streck. Trabalhamos muito na questão aí das culturas da soja, do milho e do arroz irrigado, na questão da ecofisiologia dessas culturas. Com o projeto Aquários, como eu já comentei anteriormente, né, tem 22 anos de história, coordenado aí pelo professor Telmo Amado, um dos principais projetos em termos de agricultura de precisão do Brasil. Parceria também com o Departamento de Engenharia Rural. E importante destacar que nós temos buscado trabalhar nos últimos anos com outros grupos de pesquisa e outras unidades da universidade que não sejam exclusivamente das ciências agrárias, como é o exemplo do GEDER, que é lá do Centro de Tecnologia e é o Grupo de Estudo e Desenvolvimento de Reatores Eletrônicos. Em parceria com o GEDER, nós estamos no segundo ano de avaliações da viabilidade técnica e econômica da suplementação luminosa de culturas agrícolas, essa suplementação luminosa feita através de luzes de LED instalados em pivô central. Então, nós já estamos aí no segundo ano de trabalho com o apoio total, né, do GEDER. Além disso, nós trabalhamos muito na questão das empresas que estão incubadas na UFSM, as startups, né? Temos a Auster, a BioAgreen e a CropSteam, que então nos auxiliam, né? E atuamos em conjunto naquele sentido da inovação, né? Então, é importante ter esse apoio, né, das empresas para desenvolvermos, né, cada vez mais soluções para o agro, bem como eles terem áreas, né, disponíveis para a validação dos trabalhos. Então, em termos de equipamentos
que eu tinha comentado antes, nós temos uma estrutura muito robusta, né, em termos de agricultura de precisão. Então, colhedora MF32, com sistema de monitoramento de colheita, como eu havia comentado antes. Temos 2 tratores John Deere, os 2 com piloto automático, sendo que um deles tem RTK e telemetria. Temos um trator MF com piloto automático e RTK. O Twister da Star, equipamento para distribuição de sólidos a taxa variada. A semeadora MF509 de 9 linhas, um equipamento que foi adquirido no ano passado, talvez o principal equipamento que nós temos hoje em termos de agricultura de precisão, já que ele faz a distribuição de taxa variável de sementes e de fertilizantes na linha de semeadura. Então, é um equipamento que nós vamos explorar bastante a partir desse ano. Um pulverizador MF8225, uma semeadora Stara Series, um pulverizador Jacto 600 litros e uma plantadeira Vencitudo de 7 linhas, bem como uma semeadora de parcelas. Esses últimos equipamentos, eles não possuem tecnologias da agricultura de precisão, mas são fundamentais para a implantação das áreas, para a implantação e condução das áreas. Porque, por exemplo, a Ceres é a nossa única semeadora de inverno. Então, para a questão do trigo, é um equipamento que desempenha muito bem a sua função. O Jacto nosso de 600 litros, ele é voltado especialmente para aplicação de biológicos, já que ele tem 14 metros de barra, então nós conseguimos fazer parcelas menores para avaliação. Na plantadeira Vencitudo está instalado o sistema da Orion, né, para inoculação de sementes no sulco de semeadura. Então, ela é um equipamento fantástico e faz a implantação de praticamente todos os experimentos com biológicos em sulco. E a semeadora de parcelas nos auxilia muito aí quando tem que trabalhar com várias repetições, né, em alguns trabalhos. Além disso, temos a questão dos drones, né? Então, tem um drone, um Agras T16 de pulverização, foi adquirido ano passado e estamos nas avaliações aí no primeiro ano. Um equipamento fantástico, tem trabalhado muito bem e entregado uma qualidade de pulverização muito boa. Temos um Phantom 4, que é um drone de monitoramento, onde vai embarcado uma Red Edge MX, e adquirimos recentemente uma Thermal, para também fazer o monitoramento das nossas áreas agrícolas. Então, isso seria na parte aí dos veículos aéreos não tripulados. Então, como eu comentei antes, o projeto está organizado em 3 linhas de trabalho principais, uma voltada, então, para a agricultura de precisão, então aqui seria mais a parte tecnológica mesmo, uma segunda linha de trabalho na zootecnia de precisão, aí temos 2 professores da área zootécnica, o Alexandre Mota e o Diego Zeni, que tocam essa parte do projeto, e uma terceira linha de trabalho, que é a produção agropecuária sustentável, que é toda a questão lá dos produtos biológicos, né, para o manejo de pragas, para o manejo de doenças. Então, aqui nós também então, temos como uma das linhas principais do Advanced Farm essa questão. Então, como resultados esperados do projeto, nós pretendemos, né, ao longo dos anos, aumentar em 10% o número de alunos da UFSM capacitados a atuar na agricultura de precisão. Então, sejam alunos do Colégio Politécnico ou de cursos superiores da universidade, como o curso de agronomia, o curso de engenharia agrícola, desenvolver no mínimo 5 projetos de pesquisa e inovação na área da AP por ano, né? Isso. Criar no mínimo 2 startups, né, para incubação na UFSM, dentro de um prazo aí de 2 anos no máximo, nós queremos ter essas empresas em funcionamento. Realizar no mínimo um evento anual de Open Innovation, que vai ser destinado principalmente para as empresas do agro, no sentido de soluções de problemas que existem em conjunto. Promover anualmente 2 dias de campo para difundir, né, todas as tecnologias que existem na agricultura de precisão e aplicar essas tecnologias em 100% da nossa área agrícola. Então, expandir, né, o que nós fazemos hoje na parte das culturas de grãos, expandir para as pastagens e depois para os cultivos perenes também.
Então, algumas imagens aí do nosso trabalho, né? Aqui é o Agras T16 fazendo a pulverização de biológicos na cultura do milho ao entardecer, visando o manejo de cigarrinha. Então, a cigarrinha foi um dos principais problemas aí das safras de milho nos últimos 2 anos, e os biológicos foram os que apresentaram o melhor resultado, superior até aos produtos químicos. E aqui estão fazendo uma aplicação com drone. Aqui, então, a nossa grande parceria, né, com a Tecgraph. Então, é um talhão aí de 15 hectares, onde foi desenhadas as linhas de semeadura, né, de acordo com a declividade do terreno, e o trator lá, o conjunto da Massey Ferguson, o 6714R com a MF 509, fazendo a semeadura conforme o mapa de prescrição. Então, nós pretendemos, né, ter essas tecnologias em 100% das nossas áreas a partir dessa próxima safra. A colhedora MF32, né, o sistema de acompanhamento e monitoramento de colheita. Aqui mostrando, então, as áreas de arroz irrigado, com o nivelamento, então a plana da Mário, e aqui é o nivelamento que nós estamos realizando com cota zero. Né? Então, para ficar, ele não tem caimento, né, para nenhum dos lados, para, então, melhorar a questão do estabelecimento da lâmina de água, na mesma profundidade em todos os pontos da lavoura. O equipamento da Vencitudo. Aqui uma imagem aérea da área experimental, de um dos talhões, né, com os experimentos instalados. O pivô, irrigando a cultura do milho. Então, esse ano nós passamos por uma das estiagens mais severas da história do Rio Grande do Sul. E nessas áreas onde nós tivemos irrigação no milho, produtividades muito acima do esperado. Enquanto que nas áreas de sequeiro foi realmente um desastre. Então, mostrando a importância da água como sendo o principal insumo da agricultura, né? Antes mesmo do que fertilizante ou qualquer outro que nós imaginarmos. Né? Então, tem que ter água. Aqui, o equipamento da Orion, né, para inoculação dos produtos biológicos no sulco da semeadura. E aquilo que eu estava falando da parceria lá com o GEDRE, né? Aqui nós temos os painéis, ou melhor, as luminárias de LED, né, fazendo a suplementação luminosa na cultura da soja, dentro do projeto, então, que eu comentei anteriormente. Como recursos humanos, então, a coordenação do projeto é da minha parte e do professor Ivan Maldani. Temos a supervisão do engenheiro agrônomo, o Wilson Benz, e a colaboração do professor Hércules Nogueira Filho, que é fundamental para a execução do nosso projeto, principalmente na parte operacional de campo, pelo conhecimento prático que ele possui. Além disso, nós temos 11 bolsistas que atuam de maneira permanente conosco. Então, aqui fica um agradecimento e gratidão, né, para todos eles, porque são eles que tocam o trabalho realmente. Eles que sobem no trator, eles que fazem o planejamento das linhas de semeadura, fazem implantação e análise de experimentos, enfim. Tudo isso que eu falei nesses últimos 40 minutos é essa gurizada que faz. São todos eles alunos aqui da UFSM, do Politécnico, e desempenham um trabalho fantástico. Temos, então, bolsistas que são destinados mais para a parte de pesquisa, outros mais para projetos de ensino, mas todos eles acabam saindo, né, capacitados para atuar na área da agricultura de precisão, porque estão em contato com tudo isso que eu apresentei anteriormente. Então, para finalizar, deixo os contatos aqui das nossas redes sociais, Facebook e do Instagram. Acompanhem as nossas atividades e, novamente, agradeço aí a Tecgraph pelo convite. Espero que tenham gostado da palestra. E qualquer dúvida que tiverem, qualquer sugestão, eu fico disponível a partir de agora para as perguntas.